Continuando a nossa série do diálogo, vamos recapitular o que já foi tratado. Falamos no primeiro episódio o que é o diálogo, depois linguagens, valores e níveis de ação, depois a escada de inferência, no episódio seguinte, listening ou a capacidade de ouvir, e neste episódio vamos falar sobre o suspending ou a capacidade de suspender as nossas opiniões. Quando ouvimos, podemos optar, defender os nossos pontos de vista e rejeitar os pontos de vista dos outros. Isso tende a fazer com que fiquemos lutando para fazer com que os outros enxerguem o nosso jeito certo de ver as coisas. Isso produz um fenômeno chamado monólogos em série. Você começa a falar sozinho e não ouvir o que o outro está dizendo. É um labirinto, é um ciclo vicioso onde você fala sozinho, fica defendendo o seu ponto de vista, tentando convencer o outro e o outro igual. Então você fala, o outro fala, todo mundo fala, mas ninguém consegue chegar a nenhum entendimento porque ninguém ouve ninguém. Ou podemos suspender a nossa opinião e a certeza que está por trás dela. Você tira o pé e não tenha muita certeza do que você está falando. Não abra mão, isso não significa abrir mão do que você pensa, mas suspende um pouquinho essa certeza. Simplesmente vamos reconhecendo e observando o pensamento e os sentimentos à medida que eles surgem, sem sermos obrigados a agir de acordo com eles. Isso pode liberar uma tremenda quantidade de energia criativa. Ou seja, vai percebendo o seu sentimento e tenta entender por que é que você vai reagir daquela maneira, por que que você não cai na outra opção de defender os pontos de vista e rejeitar os outros. Presta atenção no seu sentimento e se você fizer isso, se você conseguir chegar a esse ponto, você irá liberar uma tremenda quantidade de energia criativa. Mas exatamente o que é suspender? Suspender é mudar de direção, a conversa está indo numa direção, tenta quebrar, parar, não insistir, você percebe que você entrou num ciclo vicioso de defender, para, recua, dê um passo atrás, olhe as coisas com novos olhos. Pode ser que o que você esteja vendo não seja exatamente vamos colocar entre aspas, a realidade. Então, tente olhar com novos olhos. Suspender, então, é um dos desafios mais profundos que os seres humanos enfrentam. Por quê? Especialmente depois que você estabelece uma posição, você vai ficar defendendo o seu ponto de vista. É difícil também, em parte, porque tendemos muito rapidamente a identificar o que dizemos com o que somos. A nossa fala reflete o que somos. Não há muito como fugir disso. Nós não somos diferentes do que falamos. A nossa mente é como uma fábrica, cujos produtos dessa fábrica são os nossos pensamentos. Então a mente está produzindo o pensamento. Apenas nós não estamos muito conscientes, não estamos tão conscientes de como os nossos pensamentos são produzidos. Muito difícil você perguntar por que é que eu penso sobre tal coisa dessa maneira? Por que é que eu penso assim? Então a suspensão é o ato de olhar para esses pensamentos. Volta aqui um pouquinho. Por que é que eu penso assim? Que emoções, que sensações me levam a pensar dessa maneira? Isso leva a uma conclusão. Os seres humanos percebem o mundo somente através das estruturas de consciência e nunca diretamente. Isso significa que nós vemos o mundo não como ele de fato nos apresenta, como ele de fato se apresenta. São os nossos pontos de vista,
As nossas opiniões a respeito do mundo é que fazem com que percebamos o mundo de uma determinada maneira ou de outra maneira. Importante voltar no capítulo da escada de inferência para entender esse mecanismo da estrutura de consciência. Então, suspender é mudar de direção, parar, recuar, ver as coisas com novos olhos. E é difícil porque, voltei um pouquinho aqui, porque isso é muito importante. É porque nós tendemos rapidamente a identificar o que dizemos com o que somos. Para encerrar, quero apresentar para vocês uma frase do David Bohm. David Bohm, físico importante e pai do diálogo moderno. Ele diz que o objetivo do diálogo não é analisar as coisas, ganhar discussões ou trocar opiniões. O propósito do diálogo é suspender as opiniões e observá-las, ouvir os pontos de vista dos outros, suspendê-los e, a seguir, perceber o que tudo isso significa. Se nós conseguirmos seguir essa orientação de David Bohm, certamente iremos melhorar muito a nossa capacidade de dialogar. Continuaremos no próximo encontro.